337 mil quilômetros quadrados. Este é o tamanho do Mar da Morte, um oceano de areia impiedoso, onde a chuva é um mito e a temperatura ferve a 40 graus. Durante milhões de anos, este lugar engoliu tudo o que tocou. Mas hoje, o impossível está acontecendo. Se você olhar do espaço, verá uma linha verde desafiando a desolação dourada. A China está travando a maior guerra de engenharia ecológica da história, usando geometria de palha, espelhos solares e tecnologia de ponta para transformar um inferno estéril em uma floresta viva. Como a humanidade está conseguindo parar um oceano de areia usando o próprio Sol como arma. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para entender a audácia desta missão, você precisa primeiro sentir o peso esmagador do inimigo. O deserto de Taklamakan não é apenas um lugar seco, é uma armadilha geográfica perfeita, desenhada pela natureza para ser uma zona de exclusão da vida. Ao norte, as montanhas Tian Shan e ao sul, as montanhas Kunlun erguem-se como muralhas titânicas, bloqueando quase toda a umidade que tenta chegar do Oceano Índico ou da Sibéria. O resultado é uma bacia sufocada, isolada da chuva, onde a terra rachada implora por água há eras. A precipitação média aqui é inferior a 100 milímetros por ano. Para que você entenda a gravidade industrial desse número, cada metro quadrado deste solo recebe, em média, o equivalente a apenas uma pequena garrafa de 500 mililitros de água por semana. É um vácuo biológico. Durante séculos, o norte da China viveu sob o terror desse vizinho poeirento. Não era apenas uma questão de terra vazia. O deserto estava atacando ativamente. Ventos de monção varriam as dunas, carregando toneladas de areia fina para o ar, criando tempestades apocalípticas que viajavam centenas de quilômetros. Na década de 1990, a situação tornou-se um pesadelo de saúde pública. Em certos anos, os moradores de Pequim, a capital do país, viviam sob uma névoa laranja sufocante, forçados a usar máscaras por mais de 80 dias, apenas para filtrar o pó de seus pulmões. O deserto não estava parado, ele estava crescendo, alimentado pelo desmatamento, pelo pastoreio excessivo de gado e pela extração desenfreada de águas subterrâneas que exauriam o pouco de vida que restava no solo. Era uma crise existencial em escala continental. Se nada fosse feito, a areia continuaria sua marcha implacável, soterrando cidades e agricultura. A resposta da China foi o Programa do Cinturão de Proteção dos Três Nortes, que o mundo passou a chamar de Grande Muralha Verde. Iniciado em 1978, este não é um projeto para uma década, mas para um século. O objetivo é titânico: plantar 35 milhões de hectares de floresta até 2050, uma área que desafia a imaginação, aumentando a cobertura florestal do país de 10% para mais de 25%. É a maior obra de engenharia biológica já tentada na superfície terrestre, uma barreira viva, construída não com concreto, mas com raízes e determinação. Mas como se planta uma floresta onde o solo é móvel como a água? A resposta não veio de tecnologias futuristas, mas de uma geometria brutalmente simples e de um trabalho manual exaustivo. Engenheiros chineses, usando satélites e drones para mapear o fluxo das dunas e a direção do vento, perceberam que plantar árvores diretamente na areia nua era inútil. O vento simplesmente arrancaria as mudas ou as enterraria em horas. Eles precisavam paralisar a areia primeiro. A solução foi criar uma pele artificial para o deserto. Trabalhadores transportam milhões de quilos de palha seca para o coração das dunas, onde não existem estradas e os veículos pesados frequentemente afundam na areia macia. Sob um sol implacável que empurra os termômetros para 49 graus Celsius, exércitos de trabalhadores desenham uma grade colossal sobre a superfície dourada. Eles enterram feixes de palha na areia, formando quadrados perfeitos de aproximadamente 6 metros por 6 metros. Visto de cima, o deserto se transforma em um tabuleiro de xadrez infinito e dourado. Essa técnica, aparentemente primitiva, é um triunfo da aerodinâmica. A palha, erguendo-se apenas alguns centímetros acima do solo, quebra a velocidade do vento na superfície, impedindo que a areia se mova e estabilizando as dunas. Dentro desses quadrados de calmaria, a mágica acontece.
Máquinas perfuradoras e trados mecânicos entram em cena, furando o centro de cada quadrado de palha. Ali, protegidas do vento cortante, são plantadas mudas de espécies guerreiras, como o saxaú, o álamo do deserto e o salgueiro vermelho. A palha faz mais do que parar o vento. Ela cria uma microzona de sobrevivência, retendo a pouca umidade que existe e protegendo as raízes jovens do sol calcinante. Com o tempo, a própria palha se decompõe, transformando-se em nutrientes orgânicos que alimentam a árvore que ela protegeu. É um ciclo de sacrifício e renascimento, onde a grama morta dá vida à floresta futura. Para que essa muralha verde sobreviva, ela precisa de veias e artérias. O desafio logístico de manter essa operação viva levou à construção de uma das estradas mais improváveis do planeta, a rodovia do deserto de Tarim. Imagine tentar construir uma estrada de asfalto estável sobre um oceano em movimento. As dunas se movem, o chão cede. Para conectar as cidades oásis de Lung Tai e Minfeng, engenheiros rasgaram 300 quilômetros de deserto inexplorado, criando uma linha de vida negra no meio do amarelo infinito. A construção, que durou pouco mais de 2 anos, sob tempestades de areia violentas e calor de 50 graus, custou cerca de 260 milhões de dólares. Mas o asfalto é apenas a superfície visível. Abaixo dele, há um sanduíche de engenharia complexa, camadas de cascalho compactado, esteiras de palha e geotêxteis de alta tecnologia impedem que a estrada afunde ou seja engolida pelas areias movediças. Hoje, essa rodovia é flanqueada por mais de 200 mil árvores, um corredor verde contínuo que protege o asfalto da erosão. Mais árvores bebem água e aqui não chove. Como saciar a sede de 200 mil plantas no centro do Mar da Morte? A solução foi perfurar a terra como se fosse queijo suíço. Ao longo dos 436 quilômetros da rodovia e suas conexões, foram instaladas 86 estações de bombeamento. Elas sugam água salobra de aquíferos subterrâneos a mais de 100 metros de profundidade. Imagine um prédio de 30 andares enterrado no chão. Essa água, muitas vezes imprópria para humanos, é distribuída por uma rede complexa de irrigação por gotejamento, entregando a cada raiz a dose exata de líquido necessária para sobreviver, sem desperdiçar uma gota neste ambiente hostil. Mas bombear água de 100 metros de profundidade no meio do nada requer uma quantidade massiva de energia. Levar cabos elétricos por milhares de quilômetros seria financeiramente inviável. A China olhou para o céu e viu a solução no próprio problema, o Sol. A região recebe mais de 2.700 horas de radiação solar brutal por ano. Em vez de lutar contra isso, eles transformaram a rodovia na primeira via expressa carbono zero do mundo. Cada uma das 86 estações de bombeamento é alimentada por campos de painéis fotovoltaicos independentes. O sol que antes secava o solo, agora alimenta as bombas que o hidratam. É uma inversão poética e tecnológica. A luz gera eletricidade, a eletricidade traz a água e a água traz a vida. Para maximizar a eficiência, os painéis são elevados a 2 metros do solo, permitindo que plantas como alcaçuz e espinheiro cresçam na sombra fresca abaixo deles, criando um ecossistema duplo, onde a tecnologia protege a biologia. Mas a ambição chinesa na energia solar no deserto vai além dos painéis comuns. Aqui, eles construíram verdadeiras catedrais de luz. Milhares de espelhos móveis, chamados heliostatos, são dispostos em círculos perfeitos, girando com precisão robótica em 2 eixos para seguir o Sol através do céu. Todos eles apontam seus reflexos concentrados para um único ponto: o topo de uma torre central. Lá em cima, a luz concentrada atinge temperaturas infernais, aquecendo o sal fundido a mais de 540 graus Celsius. Estamos falando de um calor capaz de fazer o aço brilhar como lava. Esse sal derretido não é apenas quente. Ele funciona como uma bateria térmica gigante. Ele retém o calor por horas, permitindo que a usina gere vapor de alta pressão e gire turbinas para produzir eletricidade mesmo à noite ou quando o céu está nublado. Uma única torre dessas, custando 130 milhões de dólares, é um monumento à capacidade humana de dobrar as leis da natureza a seu favor, usando o calor do deserto para energizar a civilização.
Após décadas dessa batalha industrial implacável contra os elementos, os números começam a contar uma história de vitória impressionante. Onde antes havia apenas o uivo do vento e o silêncio da morte, agora existem 30 milhões de hectares de terra recuperada. A cobertura florestal nacional da China saltou de meros 10% em 1949 para mais de 25% hoje. Regiões inteiras como Aksu e Kekeia, que eram sinônimos de desolação absoluta, agora são mares de verde, com florestas de álamos, nogueiras e espinheiros se estendendo até onde a vista alcança. E o impacto no clima é mensurável, não apenas visível. A frequência das terríveis tempestades de areia caiu drasticamente, uma redução de 82% em comparação com os anos 80. Em Kekeia, os dias de poeira sufocante caíram de 100 por ano para apenas 30. O deserto que antes expelia poeira mortal, agora inala carbono. Essas novas florestas absorvem mais de 20 mil toneladas de dióxido de carbono anualmente, funcionando como um novo pulmão para um planeta febril. Onde a natureza se cura, a economia também floresce. As bordas do deserto, antes zonas proibidas, agora recebem turistas. Parques que combinam ciência e lazer atraem visitantes dispostos a pagar entre 40 e 120 dólares para andar de camelo pelas dunas domadas e dormir em hotéis ecológicos, maravilhados com o contraste surreal entre a areia dourada e o verde vibrante. No entanto, esta história de triunfo tecnológico tem um capítulo de advertência séria. A natureza não se deixa conquistar facilmente e cada intervenção humana tem um preço. Ecologistas e cientistas começam a levantar bandeiras vermelhas sobre a sustentabilidade de longo prazo desse milagre verde. O problema central reside na uniformidade. Grande parte da Grande Muralha Verde é composta por monoculturas, vastas plantações de uma única espécie de árvore, geralmente álamos e salgueiros, que crescem rápido, mas vivem pouco. Isso cria um ecossistema frágil. Como um castelo de cartas biológico, se uma doença ataca, ela pode destruir tudo. Houve um momento trágico em que uma praga de besouros dizimou 1 bilhão de árvores de álamo de uma só vez, apagando anos de progresso em questão de semanas. Além disso, há a questão crítica da água. Plantar árvores em um deserto é uma aposta arriscada com os lençóis freáticos. Estudos internacionais mostram que, em algumas áreas, as árvores estão bebendo mais água do que a chuva consegue repor, baixando perigosamente o nível dos aquíferos e ameaçando secar o solo profundo ainda mais. O remédio pode se tornar o veneno se não for dosado corretamente. A China está aprendendo essa lição da maneira mais difícil e agora muda sua estratégia. Em vez de plantar exércitos de clones de árvores, o foco está mudando para a criação de ecossistemas mistos, usando arbustos nativos e gramíneas que exigem menos água e criam uma teia de vida mais resistente e natural. De volta ao início, há aquela imagem da garrafa de água solitária derramada sobre a areia escaldante. O que vemos no Taklamakan hoje é a prova sólida de que a humanidade não precisa ser apenas uma força de destruição. Com a engenharia certa, com a paciência de colocar palha por palha e com a sabedoria de usar o poder do sol, podemos curar as cicatrizes da terra. O Mar da Morte recuou, não por magia, mas pela força de vontade industrial. O sol, que por milhões de anos foi o carrasco deste lugar, agora é seu salvador, bombeando a água que tinge a areia de verde. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos ambientes mais hostis, a vida pode encontrar um caminho, desde que estejamos dispostos a construí-lo. Imagine que você está dirigindo agora mesmo, ouvindo o zumbido suave dos pneus no asfalto, mas logo acima do teto do seu carro, a realidade é um pesadelo físico. Milhões de toneladas de água do mar exercendo uma pressão esmagadora, suficiente para destruir um submarino. A única coisa que impede o oceano de invadir o seu mundo é uma parede de concreto e aço, montada com uma precisão que desafia a própria natureza. Parece ficção científica, mas é a realidade brutal dos túneis subaquáticos. Como a humanidade consegue construir estruturas colossais no meio de sedimentos instáveis e pressões mortais, onde um único erro de cálculo significaria uma catástrofe instantânea. Neste documentário do poder da indústria, vamos descer às profundezas para revelar como transformamos o impossível em rotina,
criando as artérias invisíveis que mantêm o mundo conectado. A batalha para conquistar o fundo do mar começa muito antes de qualquer máquina tocar a água. É uma guerra de informação. A primeira fase de qualquer projeto dessa magnitude é um levantamento exaustivo e quase paranoico do leito marinho. Engenheiros e geólogos não podem se dar ao luxo de adivinhar. Eles precisam saber exatamente o que está lá embaixo. Navios de pesquisa varrem a topografia submarina com tecnologias avançadas, enquanto sondas perfuram profundamente o solo para coletar amostras de rocha e sedimentos. Eles estão caçando o inimigo invisível, estratos de rocha fraturada, bolsões de gás ou lama instável que poderiam engolir equipamentos pesados. Analisar a estabilidade de suporte do fundo do mar é questão de vida ou morte para o projeto. Mas a engenharia moderna não é apenas sobre força bruta, é sobre coexistência. Durante todo o planejamento, o impacto ambiental é calculado meticulosamente. A equipe deve garantir que os ecossistemas marinhos frágeis não sejam dizimados pela construção. Medidas de mitigação de ruído são implementadas para não ensurdecer a vida marinha, e recifes artificiais são frequentemente instalados para criar novos habitats, provando que o aço e a natureza podem dividir o mesmo espaço. Somente quando o mapa do desconhecido é totalmente desenhado, a verdadeira operação industrial começa. Para atravessar águas calmas com um fundo do mar estável, os engenheiros recorrem a uma técnica que transforma a construção civil em um espetáculo naval. O método do tubo imerso. Esqueça a ideia de construir debaixo d'água. Aqui nós construímos monstros de concreto em terra firme para depois ensiná-los a nadar. Em gigantescas docas secas, operários fabricam segmentos de túnel que são verdadeiros titãs. Um único elemento padrão pode atingir 217 metros de comprimento, mas é o peso que faz o chão tremer. Cada segmento pesa mais de 73 mil toneladas. Isso é mais pesado do que muitos navios de guerra totalmente carregados. Esses blocos são fabricados com uma precisão milimétrica, pois qualquer imperfeição na superfície tornaria a vedação impossível. Dentro dessas cavernas de concreto, já existem compartimentos prontos para rodovias, ferrovias e corredores de serviço para manutenção futura. Quando estão prontos, a doca é inundada e a física assume o controle. Esses colossos flutuam e são rebocados para o mar aberto por um exército de pontões e guindastes especializados. Eles são posicionados com precisão de GPS sobre trincheiras previamente escavadas no fundo do oceano. O processo de descida é tenso e lento, mas o verdadeiro milagre acontece no fundo, a conexão. Juntas de borracha maciças são colocadas entre os segmentos. Quando a água entre eles é bombeada para fora, a pressão hidrostática, a mesma força que tenta esmagar o túnel, empurra as peças uma contra a outra, criando um selo estanque perfeito. Para garantir que o túnel não flutue de volta à superfície devido ao empuxo, ele é coberto e enterrado sob toneladas de areia e cascalho, desaparecendo no leito marinho. Mas quando o mar é muito violento ou o fundo muito irregular para essa dança delicada, precisamos de uma abordagem mais agressiva. Quando não podemos descer de cima, precisamos perfurar através da terra. Entra em cena a máquina mais sofisticada, já criada para o subsolo, a tuneladora, ou TBM. Isso não é apenas uma broca, é uma fábrica móvel colossal, totalmente autônoma, capaz de escavar, remover detritos e construir paredes de concreto simultaneamente. Na frente dessa besta mecânica reside o segredo de seu poder. Uma cabeça de corte maciça, com quase 12 metros de diâmetro e pesando mais de 200 toneladas. Esta face giratória é um pesadelo para qualquer rocha, armada com 140 discos de corte de aço de alta resistência. Quando a máquina acorda, a cabeça gira a cerca de 2,7 rotações por minuto. Pode parecer lento, mas a força é devastadora. Ela aplica uma pressão de até 400 bar contra a face da rocha. Isso é força suficiente para pulverizar granito sólido em segundos. O material escavado é engolido para uma câmara atrás da cabeça de corte, onde é misturado com espuma e água para equilibrar a pressão da terra e evitar que o túnel desmorone sobre a máquina. Essa lama é então transportada para a superfície em uma esteira contínua para descarte, mas a TBM é também uma construtora.
Na sua retaguarda, braços robóticos instalam segmentos de concreto pré-moldado, formando anéis que se tornam a pele permanente do túnel. Um sistema de injeção de argamassa preenche imediatamente o vazio entre o concreto e o solo, selando tudo. Cilindros hidráulicos, então, empurram a máquina para frente, apoiando-se nos anéis recém-colocados, em um ciclo eterno de escavar, instalar, avançar. A cada 90 minutos, um novo ciclo se completa. Operando 24 horas por dia, essa máquina avança cerca de 20 metros diariamente, criando ordem a partir do caos geológico. Mas até mesmo esse gigante tem seus limites. Quando a rocha é dura demais para os dentes de aço, a engenharia volta à força bruta dos explosivos. Em lugares onde a geologia é implacável e a rocha é dura demais para as máquinas, a solução é a energia química pura, o método de perfuração e detonação. É um processo lento, perigoso e que exige nervos de aço. Tudo começa com a perfuração de dezenas de furos precisos na face da rocha, seguindo um padrão geométrico calculado por computadores. Em seguida, explosivos em cartucho são inseridos profundamente nesses orifícios, conectados por detonadores elétricos. Não é uma explosão aleatória, é uma demolição controlada. Os detonadores são cronometrados em sequências de milissegundos para quebrar a rocha de forma eficiente, minimizando vibrações que poderiam danificar a estrutura. A segurança é paranoica. Todos os sistemas de ventilação são desligados para que a onda de choque não os destrua e a resistência elétrica de cada fio é testada. Quando o comando de fogo é dado, a terra treme. Cada detonação consome entre 80 e 100 kg de explosivos, avançando o túnel cerca de 1,5 metro por vez. Após a explosão, há um silêncio tenso de 20 minutos para ventilar a fumaça tóxica, antes que os humanos possam entrar para inspecionar e remover os escombros. Repetindo isso de 9 a 18 vezes por dia, o túnel avança na base da explosão. No entanto, debaixo d'água, esse método é arriscado. As ondas de choque podem matar a vida marinha e as vibrações podem causar rachaduras fatais nas rochas, permitindo a entrada do mar. Por isso, ele é usado apenas quando absolutamente necessário. Mas e se não pudermos explodir e nem usar a TBM? Quando a tecnologia de ponta falha e a força bruta é perigosa demais, resta a escavação tradicional, um testemunho da persistência humana. Muitas vezes, isso começa com a construção de um poço vertical profundo, uma garganta que desce da superfície até o nível do túnel. Esse poço é a única conexão com o mundo exterior, usado para baixar máquinas, materiais e trazer os trabalhadores de volta à luz do dia. Lá embaixo, em solos traiçoeiros, operários usam ferramentas de corte hidráulicas montadas em braços mecânicos para raspar a terra camada por camada. É um processo mais lento que a detonação, mas infinitamente mais seguro, pois evita vibrações que poderiam causar o assentamento do solo acima. A regra de ouro aqui é o suporte imediato. Assim que a terra é exposta, ela é coberta com concreto projetado e reforçada com arcos de aço pesados, malhas de metal e parafusos de rocha longos, que pregam as camadas de solo umas nas outras. Mas o maior desafio é invisível: a pressão. O equilíbrio entre a pressão do ar dentro do túnel e a pressão da água fora deve ser perfeito. Se esse equilíbrio for quebrado, a água do mar invadirá com uma fúria incontrolável, inundando quilômetros de trabalho. Equipes de manutenção monitoram bombas de drenagem e sistemas de ar 24 horas por dia, mantendo a catástrofe sob controle. Quando o concreto seca e o aço é fixado, o túnel deixa de ser uma obra e se torna uma máquina viva de transporte. A segurança é projetada em cada metro. Muitos túneis modernos são construídos com 2 níveis, duplicando a capacidade de tráfego sem precisar cavar mais largo. Os carros podem viajar a constantes 60 km por hora, protegidos por um sistema de segurança redundante. Saídas de emergência estão posicionadas a cada 200 metros, oferecendo uma rota de fuga rápida em caso de incêndio. Antes de abrir ao público, o túnel passa por testes brutais de resistência à pressão, impermeabilização e ventilação. Mas a vigilância nunca termina. Centenas de sensores eletrônicos agem como o sistema nervoso do túnel, monitorando temperatura, umidade, vibração e pressão em tempo real.
Eles enviam dados para uma sala de controle, onde engenheiros podem detectar o menor sinal de fadiga estrutural, muito antes de se tornar um problema. E para manter essa artéria limpa, veículos especializados com jatos de água de alta pressão percorrem o túnel periodicamente, removendo sedimentos e garantindo que os sistemas de drenagem nunca falhem. É essa combinação de força bruta e cuidado delicado que permite que essas estruturas durem décadas. Lá nas profundezas, onde a luz do sol é apenas uma memória e a pressão esmagaria um ser humano, nós construímos o futuro. O que antes eram barreiras intransponíveis, oceanos, baías, rios, agora são apenas caminhos de aço e inteligência. Cada metro desses túneis subaquáticos é mais do que concreto. É um monumento à coragem humana e à recusa em aceitar limites. Nós transformamos o fundo do mar em uma estrada segura. Se você ficou impressionado com a magnitude dessa engenharia e quer continuar descobrindo como a tecnologia molda o nosso mundo, deixe seu like e inscreva-se no canal Poder da Indústria. A inovação nunca dorme e nossa jornada está apenas começando. Todos os anos, os Estados Unidos produzem mais de 130 mil milhões de pés quadrados de telhas de asfalto. É o suficiente para cobrir milhões de telhados em todo o país. Longe de serem apenas materiais de construção comuns, elas moldaram a aparência da arquitetura americana e tornaram-se uma parte vital da indústria da construção moderna. O valor das telhas de asfalto reside não apenas na sua durabilidade e capacidade de resistir à chuva e ao vento, mas também nas inovações técnicas por trás delas. Asfalto refinado, mantas de fibra de vidro reforçadas e uma camada protetora de grânulos minerais resistentes ao fogo. Todos estes elementos se unem num produto que pode parecer simples, mas que pode proteger casas durante décadas. O esqueleto invisível destas telhas é feito de fibra de vidro, e a fibra de vidro é feita de pedra. Pedra tão dura e tão firmemente cimentada que a maquinaria convencional não a consegue extrair. Tem de ser literalmente dinamitada. Como é que os engenheiros transformam rocha frágil e estilhaçada, vinda de uma detonação controlada, num escudo flexível e duradouro, capaz de proteger as nossas casas durante décadas? A viagem começa em vastas pedreiras de areia de quartzo. O arenito de sílica é uma rocha sedimentar rica em SiO2, disposta em camadas espessas e firmemente cimentada. Após levantamentos geológicos e padrões de perfuração cuidadosamente planeados, os explosivos são detonados. Isto cria uma rede de fraturas controladas, partindo a rocha em grandes blocos, prontos para serem carregados. Cada parâmetro é calculado com precisão para maximizar a eficiência, minimizando ao mesmo tempo o pó e as vibrações. Quando a explosão termina, o arenito parte-se em pedaços maciços. Escavadoras hidráulicas pesadas entram imediatamente em ação. Cada balde recolhe até 22 toneladas curtas de rocha e despeja-as em caminhões de transporte, com capacidade para 55 a 65 toneladas curtas. A pedreira funciona num ritmo constante. Bancadas em forma de degrau, cada uma com cerca de 35 a 50 pés de altura, são projetadas em toda a pedreira, dando às máquinas acesso de múltiplos ângulos, mantendo a parede estável. O arenito transportado não segue direto para a fábrica. Em vez disso, os caminhões param numa estação de processamento no local, projetada para reduzir custos de transporte e garantir um controle mais rigoroso da qualidade da matéria-prima. A rocha é alimentada num triturador de maxilas primário. Duas pesadas maxilas de aço comprimem o material, reduzindo os blocos a pedaços com cerca de 2 a 4 polegadas. Este é o ponto ideal, suficientemente pequeno para o processamento seguinte, mas suficientemente grande para preservar a estrutura do grão de sílica. O material triturado passa então por uma peneira vibratória de múltiplos tabuleiros que separa peças demasiado grandes ou finas, ambas inadequadas para a produção de fibra de vidro. Apenas a fração com o tamanho e uniformidade corretos avança. A seguir, vem a fase de lavagem a alta pressão. A pedra é bombardeada com potentes jatos de água, com pressões entre 75 a 115 psi. Este processo rigoroso arranca o pó mineral, a argila e as impurezas da superfície. Não é apenas uma limpeza mecânica, melhora a pureza química, um fator essencial na fabricação de vidro. A água da lavagem é recolhida e recirculada.
O resultado é uma sílica semi-refinada, limpa, consistente e totalmente qualificada para ser entregue à fábrica de fusão. Está pronta para a transformação de rocha em fibra. Após ser lavada, selecionada e seca, a areia de sílica refinada segue para a área de dosagem. Aqui, cada ingrediente é medido com precisão. Calcário finamente moído é adicionado para ajustar a viscosidade, e carbonato de sódio para decompor a sílica e baixar o seu ponto de fusão. Algumas fórmulas também adicionam dolomite ou alumina, aumentando a durabilidade e estabilizando a cor do vidro. Uma vez preparada, a mistura é alimentada num forno contínuo, um processo que dura quase 2 dias e 2 noites. O forno é construído em 3 zonas: pré-aquecimento, fusão e condicionamento. Primeiro, no pré-aquecimento, o lote sobe lentamente para cerca de 1000 graus Celsius, eliminando a umidade. Depois, a fusão. As temperaturas sobem para mais de 1550 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão, liquefazendo toda a massa em vidro fundido. Permanece neste estado por quase 50 horas. Este tempo é longo o suficiente para purgar impurezas e libertar todos os vestígios de gás, até que a fusão seja completamente uniforme. Este é o passo que consome mais energia de todo o processo. Sensores infravermelhos e elementos de aquecimento elétricos regulam cada zona com precisão absoluta. Finalmente, na zona de condicionamento, o calor é ligeiramente reduzido. O vidro estabiliza e o fluxo fundido está pronto para fluir do forno para o próximo capítulo. Assim que o vidro fundido atinge a homogeneidade total, ele flui para bacias de distribuição. Estas estão equipadas com centenas de orifícios microscópicos. Estes orifícios não são de um metal qualquer, são feitos de uma liga de platina-ródio, capaz de resistir ao calor intenso e à corrosão. Sob a força da gravidade, o vidro flui através de cada abertura, formando filamentos tão finos como seda. Rolos de alta velocidade, girando a até 3.000 rotações por minuto, puxam estes filamentos, esticando-os até se tornarem fibras com apenas alguns microns de espessura, mais finas que um cabelo humano. Imediatamente a seguir, um spray de água a baixa pressão arrefece os fios, fixando a sua forma sem rachar a sua estrutura interna. Por fim, um revestimento químico especial é aplicado a cada fibra, melhorando a aderência e evitando a acumulação de estática. Toda esta transformação, de vidro líquido para fibra sólida, leva apenas alguns segundos, mas cada parâmetro deve estar sob controle rigoroso. Após serem esticadas e arrefecidas, as fibras de vidro mais finas que um cabelo humano são reunidas em feixes e guiadas para um sistema de enrolamento de alta velocidade. Cada fio passa por rolos revestidos a cerâmica que resistem ao desgaste, mantendo a tensão e o alinhamento estáveis. Se a tensão for muito leve, as fibras caem e emaranham-se. Se for muito forte, partem-se. É por isso que sensores de carga monitorizam cada milissegundo, mantendo a tensão estável em apenas 3 a 6 gramas por fio. No tambor de enrolamento, um guia servo-acionado move-se de lado a lado, depositando as fibras uniformemente. O movimento lateral é controlado com extrema precisão, menos de 0,2 milímetros de desvio, criando uma bobina perfeitamente lisa. A partir destas bobinas, centenas de feixes de fibras são alimentados em simultâneo num cortador automático. Lâminas rotativas de alta velocidade cortam-nas em segmentos curtos, com cerca de 1 a 2 polegadas de comprimento. Ar comprimido sopra então as fibras cortadas para um tapete rolante em movimento, espalhando-as numa camada fina e uniforme. A pressão do ar e a velocidade da correia são afinadas cuidadosamente. Quando está uniformemente espalhado, o tapete entra na zona de pulverização do aglutinante. Uma névoa fina de resina fenólica ou acrílica reveste as fibras, ligando-as nos seus pontos de cruzamento. A aplicação é medida em microgramas por fio. Um conjunto de rolos lisos pressiona levemente o tapete molhado antes de este entrar num forno de cura de múltiplos tabuleiros. No interior, ar quente entre 390 a 480 graus Fahrenheit flui e cura a resina. À saída do forno, o tapete de fibra de vidro emerge.
Tem uma espessura consistente, ligações internas fortes, mas mantém-se suficientemente flexível para o processamento futuro. É o esqueleto perfeito. Em cada telha de asfalto, o betume é o elemento central que define a impermeabilização e a resistência às intempéries. Este material espesso e preto atua como uma armadura, protegendo o tapete de fibra de vidro da umidade e dos raios ultravioleta, mas não serve qualquer tipo de asfalto. O escolhido é o asfalto oxidado, modificado através da insuflação de ar a alta temperatura para elevar o seu ponto de amolecimento. Nas fábricas modernas, o asfalto é armazenado em silos aquecidos, entre 350 a 400 graus Fahrenheit, sempre pronto para a cobertura. Uma grande parte do fornecimento atual provém de pavimento reciclado. Estradas velhas são trituradas, peneiradas e purificadas até serem restauradas quase ao seu estado original. Isto não só reduz custos, mas também melhora a aderência. Algumas fórmulas vão mais longe, adicionando polímeros SBS para aumentar a elasticidade e prevenir fissuras. Se o asfalto é a armadura interna, os grânulos minerais são o escudo exterior. São a primeira linha de defesa contra o sol, chuva e tempestades. As pedras usadas são basalto ou granito triturados, minerais conhecidos pela sua dureza e estabilidade. A preparação começa nas pedreiras, onde a rocha é triturada em partículas entre 0,016 e 0,067 polegadas. Os grânulos são então lavados, secos e peneirados. Cada um recebe um fino revestimento cerâmico, criado pela cozedura de óxidos metálicos a altas temperaturas. Este revestimento não só fixa a cor, mas também confere às telhas uma vasta gama de tonalidades. Na linha de produção, os grânulos são uniformemente espalhados sobre o asfalto quente e pressionados por rolos pesados. Isto assegura que ficam firmemente incorporados. Assim que o revestimento de asfalto e minerais está completo, a folha contínua entra numa linha de arrefecimento por ar forçado. Esta é uma fase crítica que estabiliza a estrutura. Ventiladores axiais maciços são posicionados acima e abaixo do tapete, impulsionando correntes uniformes de ar frio. Esta redução gradual da temperatura segue uma curva térmica precisa, evitando o choque térmico, a principal causa de microfissuras no asfalto. Por baixo do tapete, rolos arrefecidos a água retiram calor da parte inferior. Sensores infravermelhos examinam a superfície em tempo real, rastreando a dureza e a temperatura. Se algum ponto estiver fora das especificações, braços pneumáticos removem a secção defeituosa. Uma vez totalmente arrefecida e estabilizada, a folha avança para uma estação de corte rotativa automática. Lâminas afiadas de carboneto de tungstênio cortam a folha em dimensões precisas, tipicamente 39 polegadas de comprimento por 13 polegadas de largura. A velocidade de corte é sincronizada com o movimento do tapete através de servomotores, mantendo o erro dentro de mais ou menos 0,012 polegadas. Para minimizar o desperdício, as aparas das bordas e as peças rejeitadas são recolhidas, refundidas e realimentadas no início da linha, criando um processo de ciclo quase fechado, praticamente sem perda de material. Logo após o corte, cada telha de asfalto segue para o tapete de inspeção. Aqui, trabalhadores qualificados assumem a responsabilidade pela revisão final antes da embalagem. Os inspetores observam cada folha passar, usando medidores e escovas macias para verificar a aderência dos grânulos. A cada 1000 telhas, uma amostra aleatória é enviada para o laboratório local. Aí, os técnicos testam a resistência à tração, a resistência à água e a durabilidade aos raios UV. Os resultados alimentam diretamente o sistema de controle de qualidade. Após passar na inspeção, as telhas movem-se para a linha de embalamento semiautomática. Cada telha é empilhada em fardos de 18 a 22 peças. Um braço robótico alinha as bordas. Aqui, uma prensa hidráulica comprime suavemente cada pilha, reduzindo o seu volume. Imediatamente, um filme elástico e resistente ao calor envolve firmemente o fardo. Cada embalagem é marcada com um código de barras, registrando o número do lote e os dados da linha. Finalmente, os fardos são dispostos em paletes de madeira, prontos para envio.
Do arenito estilhaçado por uma explosão controlada até a linha de inspeção final, cada telha de asfalto viajou através de uma cadeia industrial complexa e exata, medida ao milímetro. Cada telha é mais do que apenas um pedaço de material de construção. É o produto da ciência dos materiais moderna, da automação avançada e dos olhos e mãos hábeis dos trabalhadores em cada etapa. Hoje, milhares de milhões de pés quadrados destas telhas cobrem telhados em todo o mundo. Por trás daquela superfície familiar e escura, existe uma cadeia de valor inteira, otimizada, refinada e constantemente reinventada. A rede ferroviária da América tem mais de 140 mil milhas. Todos os dias, milhões de toneladas de carga movem-se sobre ela a alta velocidade. Mas este sistema gigante está equilibrado no fio da navalha. Um erro minúsculo, mais fino que um cartão de crédito. Apenas 0,02 polegadas. Não é um pequeno defeito. É a diferença entre uma viagem suave e um comboio inteiro a vibrar perigosamente fora do seu caminho. As apostas são totais, a cada segundo de cada dia. Para construir isto, os engenheiros têm de dominar dois mundos completamente opostos. O mundo do fogo líquido, a 4.500 graus, e o mundo dos lasers, com uma precisão que o olho humano mal consegue ver. Como é que eles transformam o caos do aço derretido na linha mais perfeita e segura da Terra? A viagem não começa nos campos abertos. Começa no coração de fábricas gigantescas onde o metal nasce. É aqui que o componente mais crítico, o próprio carril de aço, é forjado. Dentro de fornos elétricos a arco e altos fornos, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, ultrapassando os 2.900 graus Fahrenheit. Isto é mais quente do que a lava de um vulcão. A esta temperatura, o aço não é um sólido, é um rio de fogo brilhante. Um sistema de alimentação totalmente automatizado mede cada ingrediente com uma precisão ao nível da libra. Minério de ferro, coque e aditivos são misturados na proporção exata. Enquanto o metal ferve, robôs gigantes resistentes ao calor agitam o banho líquido, retirando impurezas. Em momentos exatos calculados ao segundo, elementos cruciais como o manganês e o crômio são adicionados. Eles são o que dá ao aço a sua força lendária e a capacidade de resistir ao desgaste de milhões de rodas. Quando a composição química está perfeita, este aço líquido é vertido em moldes, arrefecendo ligeiramente para formar blocos sólidos chamados tarugos. Mas este aço, embora sólido, está estressado e instável. É imediatamente transferido para um poço de imersão. Isto é essencialmente um forno de espera gigante, que mantém os tarugos a uma temperatura constante entre 2.200 e 2.300 graus Fahrenheit. Por que este banho de calor? Para acalmar o aço por dentro. Se arrefecesse demasiado depressa, criaria fissuras microscópicas, uma falha fatal que poderia partir o carril anos mais tarde. Agora, o tarugo de aço estabilizado, ainda a brilhar com um vermelho vivo, está pronto para ser esculpido. Ele entra numa linha de laminagem contínua. Isto não é fundição, é escultura através de força bruta. O aço é espremido e esticado como massa, mas com uma força de milhões de libras. Primeiro passa pelo laminador de desbaste. Um conjunto de rolos gigantes agarra o tarugo e espreme-o, reduzindo drasticamente a sua espessura e alongando-o. De seguida, passa pelos suportes intermédios. Aqui, um conjunto inteligente de rolos escalonados não só pressiona o aço, mas também o roda. Esta rotação é vital para distribuir a tensão uniformemente, assegurando que não há pontos fracos. Finalmente, o aço entra no suporte de acabamento. Estes são os rolos mestres, os escultores finais. Tem ranhuras de precisão que moldam o aço na sua icônica forma de I. Esta forma não é acidental, é uma obra-prima de engenharia. A cabeça espessa no topo suporta a roda do comboio. A base larga embaixo distribui essa pressão por uma área maior. E a alma fina no meio poupa uma quantidade imensa de aço e peso, mantendo a força estrutural. Entre cada passagem pelos rolos, jatos de água a alta pressão atingem o aço, e isto arranca instantaneamente a carepa de óxido e ajuda a controlar a temperatura. Durante todo este balé de força, sensores laser medem o perfil do carril milhares de vezes por segundo, garantindo que cada milímetro corresponde ao design.
O carril tem agora a sua forma, mas saiu da laminagem incandescente e cheio de tensão. Se fosse deixado a arrefecer ao ar, tornar-se-ia quebradiço. Precisa de ser domesticado. Imediatamente o carril passa por um sistema de pulverização de água a alta pressão. Uma névoa densa e controlada envolve o metal quente. O caudal e a velocidade são controlados por computador para garantir um arrefecimento perfeitamente uniforme. Se um lado arrefecesse mais depressa que o outro, o carril deformar-se-ia. Depois deste choque térmico controlado, o carril entra na zona de tratamento térmico. Dependendo do seu objetivo final, pode ser submetido a têmpera ou recozimento em fornos, que operam entre 900 e 1100 graus Fahrenheit. Este processo alivia as tensões internas, tornando o aço incrivelmente duro à superfície, mas mantendo-o flexível por dentro. É isto que permite ao carril aguentar milhões de ciclos de carga sem falhar. Agora temos carris individuais, fortes e direitos. Mas os comboios modernos não correm sobre peças pequenas. Eles precisam de fitas de aço contínuas. Na fábrica, a tecnologia de soldadura topo a topo por faísca entra em ação. As extremidades de 2 carris são alinhadas com uma precisão de 1/100º de polegada. Uma corrente elétrica maciça é disparada, aquecendo as extremidades a mais de 2700 graus Fahrenheit. Em segundos, as 2 extremidades tornam-se uma só. Não há cola, não há parafusos. O próprio metal é soldado ao nível molecular. Uma máquina de retificação automática entra imediatamente e remove qualquer excesso de metal, tornando a junta perfeitamente lisa, mais forte que o próprio carril. Os carris, agora em segmentos longos e perfeitos, estão prontos. A fábrica fez o seu trabalho. Mas um carril, por mais forte que seja, é inútil sem uma fundação capaz de suportar o seu poder. Transferimos-nos para o local de construção. O primeiro passo é o balastro. Essa cama de pedras britadas que se vê em todas as linhas férreas é, talvez, o herói desconhecido de todo o sistema. O balastro tem 3 trabalhos críticos. Primeiro, distribui o peso imenso do comboio pela plataforma de terra. Segundo, permite que a água da chuva drene imediatamente, impedindo que os carris se afundem na lama. Terceiro, atua como um amortecedor gigante, absorvendo a vibração. A escala disto é impressionante. Para construir apenas 1 milha de via, as equipas precisam de cerca de 3.500 toneladas de balastro. São 7 milhões de libras de pedra. É o peso equivalente a mais de 10 jatos Boeing 747, apenas para 1 milha. E não é qualquer pedra. Não são pedras de rio, lisas e redondas. É granito triturado ou rocha basáltica com arestas vivas. Por quê? Porque as arestas vivas encaixam umas nas outras, como um puzzle tridimensional, criando um leito estável que não desliza. Vagões tremonha especializados despejam estas pedras, e máquinas reguladoras de balastro da Harsco ou Placer usam lâminas, arados e escovas rotativas guiadas a laser para espalhar as pedras numa camada perfeitamente nivelada. A cama de pedra está pronta. Agora, precisamos da espinha dorsal que irá manter os carris à distância exata, as travessas. Em projetos modernos, uma máquina automática de colocação de travessas faz o trabalho pesado. É um pórtico gigante que se move ao longo da via. As suas garras hidráulicas agarram cada travessa de betão, pesando entre 600 e 700 libras cada, e colocam-na exatamente no local designado, espaçadas cerca de 24 polegadas. A velocidade é incrível. Uma única máquina pode instalar mais de 2.000 destas lajes de betão num único turno de trabalho. O trabalho que levaria semanas a uma equipa humana é feito em horas. E o betão é rei. As antigas travessas de madeira tratadas duravam 20 a 30 anos. Estas travessas de betão de alta resistência são mais pesadas, mais estáveis e duram mais de 50 anos. Com milhares de travessas no sítio, os carris chegam. São frequentemente entregues em carril soldado contínuo, CWR, fitas de aço gigantes pré-soldadas na fábrica, com até 1/4 de milha de comprimento. Um comboio especial desenrola lentamente este carril de aço sobre as travessas. Antes de o fixar, as equipas usam equipamento hidráulico para o tensionar.
O aço expande com o calor e contrai com o frio. Ao esticá-lo para uma tensão neutra, os engenheiros garantem que o carril não fivela no verão mais quente, nem parte no inverno mais frio. Os carris estão esticados sobre as travessas, que estão sobre o balastro, mas tudo ainda está solto. Agora começa o trabalho de precisão, o paradoxo no terreno. Primeiro, o sistema de fixação. Um trabalhador coloca uma almofada de borracha entre o aço e o betão para absorver choques. Depois, uma placa de base de aço. Finalmente, clipes de aço elásticos são martelados no lugar. E os parafusos de ancoragem são apertados com uma chave dinamométrica a uma força exata, tipicamente entre 150 a 200 pés-libra. O carril está preso, mas a fundação de balastro por baixo ainda não está sólida. É aqui que entra a máquina mais satisfatória de toda a construção, a máquina de ataque, Tamping Machine. Esta maravilha tecnológica move-se lentamente ao longo da via. Primeiro levanta suavemente todo o carril e atravessa, alguns centímetros no ar. Depois, dezenas de dedos de aço vibratórios mergulham profundamente no balastro, de ambos os lados da travessa. E então, eles vibram. Com uma frequência de 35 a 40 vezes por segundo, estes dentes agitam as pedras, forçando-as a assentar e a encaixarem-se firmemente debaixo da travessa. Isto cria uma fundação sólida como rocha, mas que ainda consegue drenar água. Enquanto faz isto, um sistema de lasers e giroscópios a bordo mede a altura e o nível do carril. A precisão de alinhamento desta máquina é de 1/10 de polegada. Finalmente, os segmentos de 1/4 de milha são ligados. No terreno, a soldadura aluminotérmica é usada. Um molde de cerâmica é colocado à volta da junta. Uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada. A reação química atinge os 4.500 graus Fahrenheit. Aço líquido puro flui para dentro do molde, preenchendo a lacuna. O excesso é cortado e a junta é polida. A fita de aço é agora contínua. A linha parece perfeita, mas parecer não é suficiente na engenharia ferroviária. As apostas são demasiado altas. As máquinas de construção saem. Os inspetores finais entram. Primeiro, um técnico caminha ao longo de cada centímetro do carril com um detetor de falhas ultrassônico. É como um raio-x para o aço, que procura microfissuras internas ou defeitos da soldadura que o olho não pode ver. Depois, um carro de medição de geometria da via é rebocado ao longo da linha. Esta é a prova final. Equipado com lasers, sensores e computadores, ele mede simultaneamente a elevação, a inclinação, a curvatura e a largura exata entre os carris. E aqui está o número final, o número que nos trouxe aqui. A tolerância permitida para a geometria da via acabada é de apenas mais ou menos 0,02 polegadas, mais fino que um fio de cabelo humano. Numa estrutura que pesa milhões de toneladas por milha, construída ao ar livre, sobre pedra e terra. Se qualquer desvio for encontrado, as máquinas de ataque voltam para o corrigir. Quando tudo está perfeito, um comboio de teste é enviado. Ele acelera gradualmente, de 30 para 80 milhas por hora, enquanto centenas de sensores a bordo medem a vibração e a estabilidade. Só então, depois de passar neste exame final, é que a via é oficialmente comissionada. Desde o fogo de 4.500 graus até a precisão de 0,02 polegadas, a jornada está completa. Quando o primeiro comboio de carga desliza sobre a via recém-terminada, não é apenas aço sobre pedra. É o culminar de forças imensas e engenharia delicada. É a prova de que a humanidade pode controlar o poder do fogo de um vulcão com a precisão de um cirurgião. Da próxima vez que ouvir o apito de um comboio à distância, lembre-se do que está por baixo dele, uma linha de fogo perfeitamente equilibrada no fio da navalha. Todos os anos, o mundo produz mais de 60 milhões de toneladas de sabão. Uma figura enorme para algo que parece tão simples. Mas isto não é apenas um produto de limpeza. É a linha de defesa mais fundamental da humanidade. Com um mecanismo químico simples, ele quebra as membranas lipídicas que rodeiam bactérias e vírus, fazendo-os desintegrar-se e serem levados pela água. Esta química simples salvou milhares de milhões de vidas, desde surtos de cólera no século XIX até pandemias globais modernas.
Por trás dessas barras brancas e lisas, existe uma filosofia de renovação, onde a própria natureza é transformada num símbolo de limpeza. O ingrediente-chave: óleo de girassol, o ouro líquido prensado de campos banhados pelo sol. Hoje vamos seguir a jornada notável de como esse ouro líquido se transforma nesta arma de higiene, um lembrete de que a pureza vem da nossa capacidade de recriar o que nos é mais familiar. A jornada da produção de sabão começa em vastos campos de girassóis iluminados pelo sol. Esta é a primeira e mais fundamental etapa do processo. A qualidade das sementes colhidas determina a eficiência tanto da prensagem como da reação de saponificação posterior. Embora o sabão possa ser feito de muitos tipos de gorduras, como sebo animal, óleo de coco ou azeite, o óleo de girassol é cada vez mais favorecido. A planta prospera em climas quentes, necessita de cerca de 2.000 horas de luz solar por ano e requer mínimos produtos químicos agrícolas, reduzindo o seu impacto ambiental. A colheita começa quando os girassóis inclinam a cabeça e as costas ficam castanhas. Os agricultores usam medidores de umidade portáteis para verificar cada lote. A colheita só começa quando o nível de umidade da semente cai abaixo de 20%, um limiar crítico para evitar a quebra da casca e minimizar a perda de óleo. As colheitadeiras de girassol estão equipadas com cabeças de corte estreitas, ajustadas para aparar apenas as cabeças sem danificar os caules. Dentro da máquina, um tambor rotativo debulha suavemente as sementes das suas cabeças, enquanto ventiladores de ar sopram pétalas e detritos maiores. Parâmetros-chave, como a velocidade do tambor e a pressão do fluxo de ar, são constantemente monitorizados para preservar a qualidade do óleo. As sementes separadas são recolhidas em contentores ventilados para evitar a condensação e manter a sua secura natural. Logo após saírem dos campos, os caminhões carregados com sementes de girassol chegam à estação de recepção. Este passo é crucial para estabilizar a qualidade da matéria-prima antes da extração de óleo, uma vez que as sementes recém-colhidas ainda contêm impurezas e retêm alta umidade que pode levar à deterioração. Na área de entrada, as sementes são despejadas em tremonhas de carga que alimentam um sistema de peneiras vibratórias de múltiplos decks. Cada camada de peneira tem orifícios de tamanhos diferentes para separar palha, pó, fragmentos de casca e sementes vazias. Sopradores de ar de alta potência enviam uma corrente ascendente contra as sementes em queda, removendo detritos mais leves. Apenas os lotes que cumprem os requisitos de tamanho e peso passam para a secção de secagem. A secagem é realizada usando um fluxo constante de ar quente recirculado, mantido entre 100 e 110 graus Fahrenheit, ou cerca de 38 a 43 graus Celsius. Este processo opera continuamente durante várias horas, para reduzir a umidade da semente para 8 a 10%. A temperatura deve ser rigorosamente controlada. Se for demasiado alta, a estrutura do ácido gordo decompõe-se. Se for demasiado baixa, as sementes permanecem úmidas, permitindo o crescimento de bolor. Sensores de temperatura e umidade transmitem dados para um painel de controlo central, onde os engenheiros monitorizam o processo em tempo real. Assim que a secura-alvo é atingida, as sementes arrefecem naturalmente, passam por um separador de metais e uma unidade final de classificação. As sementes limpas, secas e uniformes são finalmente armazenadas em silos de aço selados, prontas para a fase de prensagem. Quando as sementes atingem o nível de umidade ideal, são transferidas para a área de prensagem, onde a essência preciosa no interior é extraída sob imensa pressão mecânica. Primeiro, as sementes são esmagadas por rolos de parafuso de aço gêmeos, partindo-as em flocos finos para melhorar a eficiência da extração. Este material triturado entra então numa prensa de parafuso. Aqui, forças de compressão que atingem vários milhares de libras por polegada quadrada espremem o óleo através de fendas finas. O líquido resultante é conhecido como óleo cru. O bolo de prensa restante é reaproveitado como ração animal ou convertido em biocombustível. O óleo cru nesta fase tem uma tonalidade dourada escura e contém impurezas naturais, como ceras e proteínas.
Para estabilizar a sua qualidade, o óleo é suavemente aquecido entre 160 e 180 graus Fahrenheit, ou 70 a 80 graus Celsius, para remover a umidade. É depois filtrado através de membranas de celulose para eliminar partículas sólidas. Em instalações modernas, é aplicado um passo adicional chamado desparafinagem a frio. O óleo é arrefecido a cerca de 35 a 40 graus Fahrenheit, ou 1 a 4 graus Celsius. Isto permite que as ceras cristalizem e se separem por centrifugação. Após a refinação, o óleo torna-se claro e amarelo pálido, com um teor de umidade abaixo de 0,1%. O óleo acabado é então armazenado em tanques de aço inoxidável herméticos, protegido da luz e do oxigênio, pronto para a próxima fase. O óleo de girassol refinado é bombeado para um vaso de reação, o coração de toda a linha de produção, onde ocorre o passo mais crucial, a saponificação. Esta é a reação química entre o óleo vegetal e um álcali forte, tipicamente hidróxido de sódio, ou NiOH. A reação produz dois produtos principais: sabão, o sal de sódio dos ácidos gordos, e glicerina, um umectante natural que mantém o sabão suave. Como o óleo de girassol contém níveis elevados de ácidos oleico e linoleico, promove uma reação estável, resultando numa espuma fina e textura leve. O óleo é aquecido entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 71 graus Celsius. Após isso, a solução de hidróxido de sódio é introduzida sob pressão controlada. Agitadores de hélice dupla operam continuamente para garantir uma mistura completa. Sensores monitorizam constantemente o pH, a temperatura e a condutividade para evitar excesso de álcali, um fator que pode causar irritação na pele. À medida que a reação se aproxima da conclusão, a mistura começa a engrossar. A cor muda de amarelo pálido para branco creme. Durante a fase final da mistura, são adicionados pigmentos naturais como argila, carvão ativado ou açafrão da Índia para colorir o produto. O sabão cru é então separado da solução de glicerina e lavado com salmoura para remover impurezas antes de ser transferido para a área de neutralização. Após a neutralização, o sabão cru é arrefecido e moído em pequenos grânulos, conhecidos como noodles de sabão. Estes grânulos são alimentados num misturador de parafuso duplo, onde eixos contrarrotativos amassam o material continuamente para alcançar uma textura uniforme e maleável. Durante este processo, a glicerina é adicionada para reter a umidade, o sal puro aumenta a dureza. Óleos essenciais naturais, como lavanda, bergamota ou hortelã-pimenta, são pulverizados diretamente na câmara de mistura. Se for desejada a cor, pigmentos minerais naturais como argila vermelha ou carvão ativado são introduzidos na fase final. Cada parâmetro, temperatura, viscosidade e tempo de mistura é cuidadosamente controlado. Isto garante que a fragrância e a cor se misturam uniformemente, resultando numa massa de sabão suave, macia e estruturalmente estável. Após a mistura completa, a massa de sabão suave e maleável é alimentada numa extrusora a vácuo, uma máquina responsável por comprimir, desaerar e homogeneizar o material antes da moldagem. Dentro da câmara de extrusão, um parafuso rotativo impulsiona continuamente o sabão para a frente sob alta pressão. A meio do corpo da máquina, uma câmara de vácuo remove todas as bolhas de ar microscópicas e bolsas de ar presas. Este passo é o segredo. Garante que o sabão extrudido emerge denso, sólido e com uma superfície perfeitamente lisa. Se os níveis de pressão ou vácuo não forem controlados com precisão, as barras acabadas podem mais tarde desenvolver vazios ou rachaduras. Assim que a pressão estável é alcançada, o sabão é forçado através de uma placa de matriz de aço. Sob compressão intensa, o material é extrudido em fios macios e uniformemente coloridos, um sinal de que a sua plasticidade está em níveis ideais. Estes fios são recolhidos e preparados para uma segunda passagem de extrusão, para aumentar ainda mais a densidade. Finalmente, a massa de sabão densa e uniforme é empurrada para fora através da cabeça da matriz, em barras longas e contínuas.
Para garantir que cada barra cumpre as dimensões precisas necessárias para a estampagem, estas barras extrudidas são enviadas através de uma máquina de corte automática. Sensores ópticos detectam a posição e a velocidade de movimento das barras de sabão, sincronizando a rotação do cortador com a taxa de extrusão. Esta precisão é crítica. Imediatamente após o corte, os tarugos de sabão são empurrados para moldes de metal por pistões pneumáticos dentro de uma prensa de estampagem hidráulica. A alta força de compressão compacta o sabão completamente, eliminando vazios internos e moldando a superfície exterior. Esta etapa transforma os tarugos recém-cortados em espaços em branco sólidos e uniformes. Quando as barras de sabão moldadas ainda estão macias, passam para a gravação do logótipo. Moldes de aço gravados em relevo são suavemente aquecidos e pressionados contra a superfície do sabão por pistões pneumáticos, imprimindo marcas de marca nítidas e consistentes. Após a gravação, as barras de sabão passam por inspeção através de câmaras ópticas e verificações manuais de qualidade. Os técnicos examinam a profundidade e clareza do logótipo, bem como a suavidade e a cor. Os produtos que cumprem os padrões de qualidade são enviados para a linha final de embalagem. Antes de serem embaladas, são suavemente arrefecidas com um fluxo de ar seco para estabilizar a sua estrutura e preservar a fragrância. Cada barra passa então por uma máquina de embalar em película ou papel parafinado, onde a embalagem é selada com calor suave. As embalagens são automaticamente rotuladas com códigos de lote, datas de produção e origens. Os sabonetes embalados são então empilhados em caixas de cartão resistentes à umidade, selados e transferidos para armazenamento para expedição. Mas sabia que esta invenção tem mais de 4.000 anos? Foi criada acidentalmente na antiga Mesopotâmia. Ao ferver gordura animal com cinza de madeira, descobriram uma substância capaz de lavar a sujidade, dando origem ao próprio conceito de higiene. Sabia também que a glicerina, o subproduto natural da saponificação, é um umectante tão valioso que muitas vezes é separado e vendido separadamente a empresas de cosméticos. O sabão que usamos hoje é o herdeiro direto desta longa linha de inovação, um escudo silencioso aperfeiçoado ao longo de milênios. Dos campos dourados de girassol às barras de sabão puras e perfumadas. É uma jornada que une agricultura, química e engenharia precisa. Cada etapa, desde a colheita e prensagem do óleo até a saponificação, moldagem e embalagem, reflete como a humanidade transforma recursos naturais em produtos que servem à limpeza e à saúde. 60 milhões de toneladas. Da energia de 2.000 horas de luz solar à pressão de milhares de libras e à remoção de ar a vácuo. Toda esta engenharia complexa serve um propósito: criar o escudo mais simples, mais familiar e mais fiável que a civilização possui. 60 lâmpadas a cada segundo. Isso representa mais de 2.000 milhões de lâmpadas fabricadas em todo o mundo, todos os anos. Mas esta não é uma história sobre números. É uma história sobre uma revolução silenciosa que está a acontecer nas nossas casas. Uma revolução que poupa ao planeta mais de 200.000 milhões de dólares em eletricidade todos os anos. Como é que isto aconteceu? Como é que passamos disto, um frágil filamento de metal preso em vidro, a arder a temperaturas incríveis, para isto, um semicondutor microscópico, mais pequeno que um grão de arroz? Qual é o segredo industrial que permite que uma lâmpada dure 1.200 horas, enquanto a outra pode ultrapassar dezenas de milhares? Hoje vamos entrar nas fábricas para testemunhar a batalha das lâmpadas. Esta é a Era do Fogo, contra a Era do Silício. A jornada da lâmpada clássica, a lâmpada incandescente, começa não com metal, mas com vidro e fogo. Tubos de vidro transparente, perfeitamente formados, são alimentados numa correia transportadora rotativa. Estes são os blocos de construção do invólucro. Cada tubo é firmemente preso entre duas cabeças de máquina e, em seguida, mergulha num banho de chamas intensas. Os bicos de gás à sua volta libertam calor, atingindo cerca de 2.300 graus Fahrenheit. A esta temperatura, o vidro torna-se macio, flexível, quase como mel. À medida que o tubo gira constantemente, a sua borda expande-se para fora,
formando o gargalo distinto que mais tarde se ligará à base da lâmpada. Mas este não é um simples soprar de vidro. No momento exato em que o vidro está maleável, braços robóticos entram em ação com uma precisão incrível. Eles inserem um fino tubo de exaustão de vidro diretamente no centro do gargalo. Este pequeno canal pode parecer insignificante, mas é a parte mais crucial de todo o design. É a porta de entrada e saída que permitirá criar o vácuo. Ao mesmo tempo, 2 finos fios de cobre são fixados em lados opostos. Estes serão os condutores, os caminhos que levarão a eletricidade ao coração da lâmpada. De seguida, todo o conjunto passa por uma série de chamas ainda mais quentes. O calor é suficiente para derreter ligeiramente o vidro, fazendo-o selar-se firmemente à volta das peças de metal. Uma máquina separada dobra então suavemente estes fios de cobre, moldando-os em 2 pequenos ganchos que se curvam para dentro. Estes ganchos não são decorativos. Eles são os suportes que irão embalar o coração ardente da lâmpada. Cada gargalo de vidro é monitorizado por sensores ópticos, garantindo que cada peça é formada com uma precisão de uma fração de polegada. Agora que o suporte está pronto, as máquinas e os trabalhadores passam à fase mais delicada: instalar o filamento, a verdadeira alma da lâmpada. Numa estação de trabalho separada, uma bobina de arame de tungstênio é desenrolada. O tungstênio é um metal extraordinário, escolhido por uma razão. É capaz de suportar mais de 4.000 graus Fahrenheit sem se desintegrar. Este arame é puxado e enrolado em molas microscópicas, cada uma delas apenas ligeiramente mais espessa que um cabelo humano. Utilizando pinças magnéticas de precisão, um braço automatizado executa uma operação delicada. Apanha uma destas molas de tungstênio e liga ambas as extremidades aos minúsculos ganchos de cobre que já estão fixos dentro do gargalo de vidro. Assim que está seguro, os sensores verificam se o filamento está perfeitamente tensionado. Se estiver demasiado solto, vibrará e partir-se-á. Se estiver demasiado apertado, estalará com o calor. Tem de estar perfeito. Antes da selagem, todo o conjunto de arames é revestido com uma fina camada de solução de zircônio. Esta película protetora invisível é uma arma secreta. Previne danos por umidade e abranda a oxidação, prolongando a vida útil do filamento quando este operar no seu ambiente de gás inerte. Agora, com o coração no lugar, é a altura de fechar o invólucro. O gargalo completo e o filamento são fixados numa pinça rotativa. O invólucro de vidro redondo, o corpo transparente da lâmpada, é posicionado no lado oposto. Braços robóticos rodam ambas as peças em direções opostas, guiando a costura através de uma série de chamas de gás. Estas chamas, aquecidas a cerca de 1.600 graus Fahrenheit, fazem o seu trabalho em apenas alguns segundos. O vidro amolece e funde-se numa única ligação, tão perfeita que parece quase invisível. Imediatamente, a lâmpada, agora inteira, passa por uma zona de arrefecimento por ar forçado, onde gás frio impede que o vidro amolecido se deforme. Centenas de lâmpadas avançam quase completas, mas ainda à espera de serem seladas a vácuo. Uma vez seladas as 2 partes de vidro, a lâmpada entra numa das fases mais críticas, que determina a sua durabilidade geral, a remoção do ar e a injeção de gás inerte. O objetivo aqui é criar um ambiente completamente livre de oxigênio. O oxigênio é o inimigo mortal do tungstênio. Falo ia arder e desaparecer numa fração de segundo. Cada lâmpada é colocada numa cabeça de bomba de vácuo, revestida com uma junta de borracha. Aquele fino tubo de exaustão no gargalo é ligado diretamente ao sistema de sucção. Todo o processo dura apenas cerca de 10 a 12 segundos, mas tem de atingir um vácuo quase perfeito para eliminar todos os vestígios de umidade e oxigênio. Imediatamente após o vácuo ser atingido, um injetor automatizado liberta uma dose medida de argon misturada com nitrogênio. Este gás é inerte, o que significa que não reage com o filamento quente. Atua como um cobertor protetor, abrandando a evaporação do tungstênio e impedindo que resíduos escuros se formem na superfície interna do vidro. Assim que a pressão correta é atingida, uma tocha de gás aquece a ponta do tubo de exaustão a mais de 1.800 graus Fahrenheit. O vidro derrete, sela-se completamente e aprisiona o gás inerte lá dentro. A lâmpada está agora selada, mas ainda precisa de uma forma de se ligar à energia.
Um braço robótico instala automaticamente a base de alumínio pré-moldada. 2 finos fios de chumbo de dentro da lâmpada são então estendidos para fora. Um passa pelo orifício central da base e é fixado com uma solda de calor de precisão. O outro é soldado à lateral da concha de alumínio para fechar o circuito. Mas antes de saírem da linha, cada lâmpada tem de passar no seu teste mais crucial: a resistência do seu filamento de tungstênio. Ao longo da correia transportadora, centenas de lâmpadas são fixadas em suportes de teste que se ligam automaticamente a uma fonte de alimentação. O sistema inicia um ciclo rápido de ligar e desligar, durando cerca de 90 segundos por ronda. Isto simula o uso no mundo real, treinando o filamento sob estresse. Durante o teste, a corrente aumenta gradualmente de 50% para 120% da voltagem nominal. Se o filamento não conseguir suportar a carga, a lâmpada queima instantaneamente e é removida da linha. Enquanto as últimas lâmpadas incandescentes saem da linha, o seu brilho quente e dourado parece uma homenagem a mais de um século de história. No entanto, dentro das fábricas modernas de hoje, uma nova geração já tomou o seu lugar: a lâmpada LED. E o seu processo de fabrico não podia ser mais diferente. As luzes LED não precisam de vácuo ou gás inerte. O que elas precisam é de uma dissipação de calor excepcional para proteger o minúsculo chip emissor de luz no interior. É por isso que o processo começa com barras de alumínio sólidas. Elas são alimentadas em máquinas de fundição de alta pressão para formar a estrutura do corpo da lâmpada, completa com as suas aletas de arrefecimento características. Estas caixas de alumínio são então perfuradas e polidas para criar superfícies perfeitamente lisas, que ajudam a transferir o calor eficientemente do chip LED para o exterior. Uma camada de tinta eletrostática é aplicada para prevenir a oxidação. Numa linha separada, o difusor é fabricado. Esta é a cobertura em forma de cúpula, feita de plástico policarbonato, que suaviza e espalha uniformemente a luz. O processo começa com minúsculos grânulos de plástico transparente despejados num funil, alimentando uma câmara de aquecimento que atinge cerca de 500 graus Fahrenheit. Em segundos, o material derrete e é injetado em moldes. A pressão de injeção mantém-se em torno de 2.000 libras por polegada quadrada, garantindo que o plástico fundido preenche todos os contornos sem prender bolhas de ar. Nos 20 a 30 segundos seguintes, um sistema de arrefecimento forçado estabiliza a estrutura, preservando a clareza da cúpula. Dentro da área de montagem de componentes, centenas de placas de circuito brancas e redondas movem-se firmemente ao longo da correia transportadora. Cada uma está à espera de receber as sementes de luz. O processo começa com uma camada precisa de pasta de solda impressa na superfície da placa. Funciona como um adesivo, mantendo os chips LED no lugar. Momentos depois, a máquina de montagem SMT, Surface Mount Technology, começa a sua operação rápida. A cada segundo, o seu braço robótico apanha dezenas de chips, mais pequenos que um grão de arroz, e coloca-os exatamente nos seus pontos designados. A margem de erro é medida em apenas alguns milhares de polegada. Assim que todos os chips estão colocados, as placas entram num forno de refluxo. Aqui, o calor controlado derrete a pasta de solda e liga permanentemente os chips ao circuito, criando ligações eletrônicas fortes e estáveis. No final deste processo, as placas brilham com dezenas de minúsculos pontos de luz, perfeitamente alinhados e prontos para se juntarem à caixa do dissipador de calor. Depois de as placas de circuito LED estarem completas, elas movem-se para a área de montagem manual, a fase onde a precisão humana ainda importa mais. Aqui, os técnicos instalam o driver. Este é o conversor de potência que permite ao LED operar de forma estável, mesmo quando a voltagem flutua. Com um ferro de soldar de precisão, o técnico liga os fios de alimentação entre a placa LED e o driver, garantindo que cada junta de solda está brilhante e perfeitamente limpa. O driver é então colocado dentro da cavidade do corpo da lâmpada e fixado. Finalmente, vem o casquilho, a familiar base de rosca, e 26. Os fios do driver são soldados ao casquilho, numa solda rápida e controlada, e todo o conjunto é ligado para um teste instantâneo. Agora, a lâmpada LED entra na sua fase final, fixar a tampa do difusor e passar pela inspeção completa.
Cúpulas de policarbonato transparentes são automaticamente apanhadas por braços robóticos e colocadas precisamente em cima de cada lâmpada. Um fino anel de silicone resistente ao calor é aplicado uniformemente ao longo da borda, e o braço robótico pressiona a cúpula firmemente contra a estrutura de alumínio, garantindo uma vedação perfeita que bloqueia a umidade e o pó. Após alguns segundos de cura, as lâmpadas movem-se através de uma correia de teste de luz. Aqui, sensores ópticos medem o brilho, a difusão, o tom da cor e a estabilidade da luz. Se a iluminação se espalhar uniformemente, sem encandeamento ou cintilação, a lâmpada avança para a área de embalagem automatizada. Aqui, sistemas robóticos colocam cada lâmpada em bandejas antiestáticas, embrulham-nas em mangas protetoras e imprimem códigos QR juntamente com os números do lote de produção. Mas esta jornada de transformação demorou mais de um século. Em 1879, Thomas Edison revelou a primeira lâmpada incandescente capaz de brilhar continuamente durante 40 horas. Apenas um ano depois, ele refinou o seu design, prolongando a sua vida útil para mais de 1.200 horas e inaugurando a era da luz elétrica. No entanto, com o tempo, esta tecnologia revelou os seus limites: baixa eficiência, calor excessivo e alto consumo de energia. No início do século XXI, uma nova revolução começou quando a iluminação LED emergiu, substituindo o filamento de tungstênio por circuitos semicondutores. A poupança de 200 mil milhões de dólares que isto gera é o equivalente à produção anual de centenas de centrais térmicas. De tubos de vidro brilhantes a chips LED, mais pequenos que grãos de areia, a jornada de uma lâmpada é a prova de como a humanidade transforma energia em luz e tecnologia em resistência diária. A lâmpada incandescente deu-nos o nosso primeiro brilho artificial, enquanto os LEDs levaram esse legado adiante com uma eficiência inigualável e vidas úteis que se estendem por dezenas de milhares de horas. Embora suas formas tenham evoluído, a missão continua a mesma: iluminar o mundo de formas mais inteligentes e sustentáveis.